Olá pessoal, tudo bem? Esse nosso vídeo vai ser sobre as propriedades dos radicais. Nós vamos ver as 5 propriedades dos radicais hoje, muito importantes para você. Vamos ao vídeo? Isso aí, gente. Vamos estudar agora as propriedades dos radicais, ok? Primeira propriedade de um radical que a gente tem. Quando o índice do radical é igual ao expoente do radicando, simplesinho, basta cortar os dois, e o resultado é o radicando. Exemplozinho, vamos ver aqui, prático. Raiz quadrada de 2 à quarta. Índice da raiz é 2. Índice do radicando também é 2. A resposta é 2, o radicando. Simples, né, gente? Isso é, toda vez que o número que tiver aqui, que é o índice da raiz, for igual ao número do expoente do radicando, basta você cortar esses dois números, que a resposta vai ser somente o radicando, ok? Sem o expoente. Agora, nesse caso aqui, vamos ver, gente, aplicando. Você tem a raiz quinta de 32. Como é que a gente faz isso? O que a gente sabe da propriedade? Quando o índice da raiz for igual ao índice do radicando, corta eles e a resposta vai ser o radicando. Então, olha só, o que eu faço aqui? Eu fatoro 32. O que é fatorar o 32? Colocar o 32 na forma de um produto de fatores primos. Você lembra do que é número primo? Número primo é aquele número que só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, olha só, vamos pegar o 32 e vamos fatorar o 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, 32 é igual a quanto? 32 é igual ao 2, que você repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. 2 a quinta. Então, vamos escrever no lugar do 32, vamos colocar 2 a quinta. Então, como é que vai ficar? Raiz quinta de 32 é igual a raiz quinta de 2 a quinta. Caímos na propriedade. Aqui, ó, vamos fazer até com vermelhinho para marcar. 5 daqui é igual a 5 daqui. Então, nosso resultado será 2. Tranquilo, pessoal? Então, toda vez que não tiver escrito na forma de potência, todo número pode ser escrito na forma de potência como um produto de potência. Então, a gente fatora o radicando, coloca ele escrito na forma de uma potência, e aí sim aplica a forma. E aqui nesse negativozinho aqui, ó, raiz cúbica de menos 3 que está elevado a 3. Aqui ficou facinho. 3 é igual a 3. Na verdade, a gente está dividindo um pelo outro. 3 por 3, 1. Então, qual vai ser o resultado aqui? O resultado aqui será igual a menos 3. Tranquilo, gente? Primeira propriedadezinha. Vamos para a segunda propriedade agora. Olha, agora nós temos a segunda propriedade. Segunda propriedade, quando você tiver a raiz de um produto, você pode separar em um produto dessas mesmas raízes, não é? Então, vamos ao exemplo aqui, olha. Você tem raiz quadrada de 3 vezes 7. Então, raiz de um produto das raízes. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 7. Beleza, gente? Vamos ver esse outro exemplozinho aqui, ó. Raiz cúbica de um produto. Então, vai ficar produto das raízes. Produtos de quem? Raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 17. Se der para fazer isso aqui depois, a gente faz, não é? Se não der, deixa escrito na forma que está aqui, aplicando a propriedade. Olha aqui, aqui eu tenho produto de mais de uma raiz, nessa outra aqui, ó. Produto, raiz quarta de 2 vezes 3 vezes 7. Então, eu posso escrever raiz quarta de 2 vezes
raiz quarta de 3 vezes raiz quarta de 7. Isso daqui vai ser importante quando a gente tiver que aplicar e fazer alguns exercícios onde a gente consegue isoladamente saber as raízes, ou fatorando ela, né, gente? Então, o que me diz a segunda propriedade? Se eu tiver a raiz de um produto, eu posso escrever como produto das raízes. Bom, se a segunda propriedade fala sobre produto, a terceira propriedade vai falar sobre divisão, quociente. Então, raiz do quociente é igual a divisão das raízes. Ok, então vamos ver como é que ficou. É claro que o denominador tem que ser diferente de zero, né, gente? Porque não existe divisão por zero. Então, como é que fica aqui? Ó? Raiz quadrada de 5 sétimos é igual a raiz quadrada de 5 dividido pela raiz quadrada de 7. Facinho, facinho, facinho. Raiz cúbica. Raiz cúbica de 3 dividido por 17. Eu também posso escrever raiz cúbica de 3, que é o numerador, vezes raiz cúbica, dividido pela raiz cúbica de 17. Eu posso separar as duas, né, gente? E por último, a gente vai ter o que aqui nesse outro exemplo? Raiz quarta de A ao cubo dividido pela raiz quarta de 7 vezes B. É claro que B tem que ser também diferente de zero, né, gente? Para isso daqui não dá zero, ok? Vamos lá, quarta propriedade. Quarta propriedade. Na quarta propriedade, eu tenho a raiz de um número e esse número está elevado a um outro número, né? Então, aqui eu tenho a raiz enésima de n, raiz enésima de a elevado a m. Vamos ver isso aqui no exemplo? Observa bem. Aqui eu tenho a raiz quarta de 5 a quarta, tá certo? Se fosse isso daqui, a gente sabe que isso daqui dá quanto? Corta aqui, isso daria 5, não é verdade, gente? Vamos ver a segunda. Multiplicando o índice da raiz por 2 e o expoente do radicando por 2. Eu vou multiplicar esse 4 por 2 e vou multiplicar esse 4 por 2. A gente pode fazer isso. É isso que diz a quarta propriedade. Você pode multiplicar o índice da raiz e o índice do radical por radicando por qualquer número, desde que os dois sejam iguais, que vai continuar dando a mesma raiz. Então, ó, aqui eu tenho raiz quarta de 5 a quarta. Vou multiplicar por 2. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Se eu aplicar, olha, cortou, isso deu quanto? 5. Isso é, a primeira é igual à segunda. Continuará sendo igual. O que diz essa propriedade? Que você pode multiplicar o índice da raiz e o índice do radical por um mesmo número, que isso continuará dando uma raiz igual. Tranquilo, pessoal? Beleza pura. Vamos à quinta propriedade, gente. Aqui eu tenho um produto de duas raízes. Na quinta propriedade é o seguinte: quando você tem uma raiz dentro da outra, você pode escrever isso tudo dentro de uma única raiz. Basta fazer o quê? Multiplicar os índices das raízes. Então, um exemplo, ó, aqui eu tenho raiz quadrada da raiz cúbica de 3. Então, eu vou escrever isso tudo dentro de uma única raiz. Vou repetir o 3 que está lá dentro. Como é que vai ficar? 2 dessa raiz, que é o quadrado, vezes o índice dessa outra raiz, que é 3. 2 vezes 3 vai dar quanto, gente? 6, né? Então, vai ficar raiz sexta de 3. Tranquilo? Então, toda vez que você tiver raiz de uma raiz, você multiplica os índices da raiz. Vamos ver esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, nós temos 3 na primeira raiz, 5 na outra. Então, como vai ficar? 3 vezes 5 da raiz sexta, né? Então, vai ficar de 6. Então, vai ficar raiz 15 de 6. Tranquilo? E se tiver mais de uma, tiver 3, por exemplo? Ué, mesma coisa.
Vamos escrever tudo dentro da mesma raiz. A raiz vai ser de quem? Vamos fazer a primeira, vamos deixar 4 e vamos fazer essas duas aqui primeiro. Ó, de dentro para fora, 3 dessa primeira, de dentro para fora, vezes 2. Ok? De quanto? Da raiz quinta. Então, como é que vai ficar? Raiz quarta da raiz sexta de 5. De 5. Agora a gente faz a última. Como é que vai ficar? 4 vezes 6, 24. 4 vezes 6, 24. Raiz 24 de 5. Tranquilinho? Beleza? Pessoal, dá uma olhada no vídeo, porque essa matéria é uma matéria muito importante dos radicais, as propriedades dos radicais, que você vai usar muito nos probleminhas aí que vão envolver os radicais. São 5 propriedadezinhas, torna a ver cada uma delas e aprende legal isso daí. Um forte abraço, por hoje é só, pessoal. That's all, folks.